Nesse capítulo, a mensagem foi clara. Quem atende a todos não atende a ninguém. E isso é o que a gente direciona os nossos clientes médicos, é isso que a gente apresenta e é isso que você precisa ter claro em mente, quem é o seu paciente ideal. Lucas, eu invisto em tráfego há anos, já passei por muitas agências e o que eu percebi foi pacientes que não seguem o tratamento, pacientes que são sensíveis a preço, pacientes que eu não gostaria que a aplicação do meu investimento no tráfego ele fosse direcionado. O sentimento que eu tenho nesses últimos anos é o sentimento de que eu estou queimando dinheiro, que eu estou investindo, que eu trabalhei, que eu investi tempo e energia na minha formação para chegar aqui uma, duas, três, quatro, cinco agências que me venderam serviço de tráfego, ou por vezes eu mesmo tentei fazer, gerou uma quantidade de leads absurda, mas todos sensíveis a preço, com muita dificuldade de fechamento, e eu sinto uma frustração muito grande. Um dos pontos-chave é primeiro entender quem é que você gostaria de atender. Quem é o seu paciente ideal? Isso é uma das fundamentações que você viu durante o texto. E o que mais você precisa entender para saber quem é o seu paciente ideal, como eu gostaria de ter um paciente high ticket, gostaria de atender 1% da população da minha cidade onde eu atendo, do segmento onde eu trabalho, eu gostaria de atender a população mais rica. Para fazer isso, como foi estruturado aqui, não basta ter também só uma comunicação clara e uma comunicação que esteja, inclusive, enquadrada nos 4 pilares do posicionamento. É preciso que você certifique a sua estrutura física. É preciso que você certifique se as experiências que são as experiências garantidoras de uma experiência de sucesso, uma experiência que o paciente vai lembrar de ti, que vai chegar no seu consultório, no seu clínico, que vai experimentar algo que seja realmente condizente com as expectativas daquele público high ticket, como eu estou dando exemplo, e elas sejam concatenadas, elas sejam coerentes com aquilo que você comunica também. Então, o paciente ideal é justamente aquele paciente que deve ter muito claro para ti, ele deve ser condizente com aquilo que você consegue propiciar a ele, as experiências que você consegue garantir, os pontos, né, de contato que ele tem, desde o atendimento, desde o momento que ele senta, desde o momento do pós-atendimento, se tem algum plano de tratamento enviado no PDF, como é que as recepcionistas recebem, existe tudo isso, todos os pontos de experiência fazem parte da elaboração do paciente ideal. O paciente ideal, você consegue atender o seu paciente ideal? Quem é o seu paciente ideal? E justamente isso que nós gostaríamos de, após feito esse diagnóstico, você deve entender não somente aquela lógica da persona que por vezes você pode ter visto por aí, de que você imagina uma pessoa de 35 anos, que é advogado, mora na região sul da minha cidade, é um cliente XPTO. Mas existe um ponto que é pouco falado no mercado marqueteiro que orienta os médicos, é o ponto de que não é o suficiente você entender somente isso, esses dados que são os dados demográficos relacionados à exploração da sua persona. Existe um ponto mais importante, que é o ponto comportamental. Como é que o seu paciente ideal ele se comporta? O que ele faz? O que ele age? Qual é o comportamento dele no momento da consulta? Então, essa lógica, né, o que ele valoriza, é uma lógica de que ela fomenta, ela estrutura o que é o seu paciente ideal. Tem que ter, obviamente, né, não somente, eu até havia comentado, que vocês viram no e-book, que é importante ter a estrutura física, mas não deve se deixar de lado também a questão técnica. Obviamente que o médico ele também precisa ter uma experiência e até uma formação técnica, deve ter na prática também uma capacidade resolutiva dos problemas que ele afirma solucionar. Então existe todos esses pontos que também devem ser observados
para certificar se você consegue atender um tipo de paciente ou não. E a primeira pergunta, até para te direcionar melhor, o que deve ser estruturada para você ter uma ideia de quem é o seu paciente ideal, a primeira pergunta é essa. Dos pacientes que eu atendo, dos melhores pacientes que eu atendo, o que eles têm em comum? Ou seja, qual que é o paciente que eu encho os olhos, que eu gostaria que fosse, não, é esse paciente que eu gostaria de atender. E para isso, tem que ter uma habilidade, um processo dentro da sua clínica, dentro do seu negócio da saúde, que é um processo de coleta de dados, para você coletar os dados, quem são os seus melhores pacientes, como é que eles se comportam, um questionário, uma pesquisa entre esses melhores pacientes, por que eles vão até você, para que você possa montar esse banco de dados e que você esteja municiado dessas informações que vão ser essas informações, inclusive, que vão estar direcionando quem é o seu paciente ideal. Então, o paciente que você se orgulha, que você enche os olhos de atender, que você gostaria que tivesse mais dentro da sua carteira de pacientes, você deve perguntar para ele, pergunte para ele, que já validou, o que é importante para ele? Por que ele vai até você? Porque você estruturando, você pegando essa informação que vale ouro, você entendendo qual é essa informação, o que faz ele ir até você, vai ser em cima disso que nós vamos trabalhar o diferencial, do que é o que o seu paciente ideal entende, como é que ele se comporta, o que ele valoriza em ti, que vai ser a mola propulsora de todo o seu posicionamento médico. A gente tem aqui essa ideia do paciente ideal justamente disso. Quem é o seu paciente ideal? Por vezes ele está ao seu lado, por vezes ele está ali já no seu banco de dados, você deve estruturar ali alguns formulários, ter essas perguntas para coletar e trabalhar em cima disso para que mais pacientes como aquele que você gostaria de ter seja replicado. Então, essa estrutura da pesquisa interna ela é fundamental e isso já trabalha dentro de uma lógica de negócio, de um negócio que você faz a gestão também. Durante esse e-book, durante esse capítulo, você entendeu também que passamos também pelos mesmos desafios, porque essa lógica do paciente ideal, ela se traduz em outros mercados também. No caso da Progis, como havia comentado aqui nesse capítulo, a Progis também passou por esses desafios. Até a gente entender que nós gostaríamos de atender médicos, que é nisso que nós somos bons, que é essa solução que a gente traz para o mercado, que esses são os bons clientes, os nossos clientes ideais que nós gostaríamos de ter, no caso do seu caso no mercado, pacientes ideais, levou um tempo. Então essa jornada levou um tempo. Já tratamos também aqui a história da doutora Angélica, que também passou pelos mesmos desafios, caso real, inclusive, que investia em tráfego, chegavam qualquer tipo de paciente, ou às vezes leads furados mesmo, que não geravam resultado, e conseguimos elencar uma transformação em sua jornada.